O novo filme do Predador, Predador a Caçada, tem gerado muita polêmica e vocês sabem disso, vocês estão acompanhando. E o grande motivo de toda essa polêmica é justamente porque o Predador, que é um caçador alienígena mega poderoso, mega pelão, habilidoso, forte pra caramba, né, super rápido, cheio de tecnologia, afinal é um alienígena, no final perdeu pra uma índia sozinha. Lembrando que nos quadrinhos até o Batman e o Robin tiveram muita dificuldade pra peitar o Predador. Porra, o Batman com dificuldade pra peitar o Predador. Então, será que tem sentido uma índia sozinha ganhar dele? Foi forçação de barra? Será que a lacração passou dos limites? Ou será que existe uma explicação pro que aconteceu? Vem comigo nesse vídeo que eu vou dar minha opinião sincera, fazer uma análise sincera baseada nos quadrinhos também canônicos do Predador. Vamos lá! Tá fácil pra ninguém, né, galera? Todo mundo com a corda no pescoço quando o assunto é finanças. Daí todo mundo tem que se virar. Mas a real é que hoje em dia, pra prosperar, tem que se garantir com investimento. Tem que ser assim. E ainda é melhor se for fora do Brasil, né? Com a nossa moeda que tá em baixa, pô, já viu. Aí fora do Brasil tem uma chance de se dar bem pra caramba. Só que muita gente ainda acha que investir fora do Brasil é coisa de rico, né? Tem que comprovar residência americana e tal. Não é mais assim, galera. Isso aí mudou, ok? Agora a gente tem a Avenue, que é uma corretora americana feita pra gente que é brasileiro investir na gringa. Pra abrir a conta é grátis, galera, aí mesmo pelo teu celular, tá com o celular na mão, é grátis, com tudo em português, com teus documentos BR mesmo, e dá pra começar a investir a partir de 5 doleta. É muito pouquinho, né? Em vez de comprar um sanduba, porra, vai e pega esse dinheiro do sanduba e investe pra esse sanduba, né, que você não comprou, render pra você pro resto da sua vida. E lá você tem um plano zero que você pode fazer até 3 ordens por mês de graça. Ou o plano prêmio, que é o top. Nesse a gente faz negócios ilimitados com uma taxinha pequenininha, super em conta. Ainda tem acesso ilimitado a um monte de informação, de dados casca grossa sobre o mercado financeiro da gringa. Isso é importante. Sério, galera, isso facilitou demais pra gente. O link pra abrir sua conta tá aqui embaixo. Bora correr atrás do prejuízo e sair desse sufoco, né não? René Transpeter aqui. Quem assistiu Predador a Caçada, né, que acabou de estrear inclusive no Star Plus, no Hulu, sabe que independente do final, o Predador desse filme é bem forte. É um Predador como os outros, né? Eu tô dizendo isso porque eu tô vendo, galera, muita gente dizendo que o Predador tá fraco, estão dizendo que embananaram ele e tal. Mas, galera, não foi nada disso que aconteceu, não. Predador matou um urso com um socão na boca, atravessou uma cobra no ar em pleno bote. Ele enfrentou um pelotão de homens armados lá, despedaçou índio pra tudo quanto é lado. Pô, tipo, foi uma chacina. O Predador tava sanguinário, tava com vários equipamentos tecnológicos massa, né? Teve boas demonstrações de força, isso que eu quero dizer. Ele teve demonstração de força, de velocidade, de, sei lá, de reação, de reflexo. O cara tava o top, né? O top ali. Enfim, foi maneiro pra caramba ver o Predador correndo atrás dos índios. Parecia o Capitão América correndo, né? Teve um soco que ele deu no índio lá que o maluco explodiu. O cara literalmente explodiu, jorrando sangue pra tudo quanto é lado. Com um soco. Se você não curtiu, você tá brincando, não é possível, né? Sem falar que as cenas de ação dele estavam muito bem coreografadas. As cenas não só dele, mas do filme inteiro, né? Dá pra ver como é que esse Predador é muito habilidoso. A gente conseguiu entender isso no filme, não é só reflexo. O bicho luta bem, é casca grossa de verdade. Então pra quem tá falando que o Predador ficou mais frouxo, eu discordo aí, eu acho que ele tá, tipo, no mesmo nível. Tão casca grossa quanto nos outros filmes HQs que ele apareceu. Já teve filme que o Predador não aguentou lutar contra um cara. Quem lembra do Predador morrendo numa luta franca lá contra um Yakuza com uma katana? O Predador morrer pra um lutador da Yakuza, galera, com uma katana. Foi uma luta boa, mas, pô, é só um homem. Por mais que ele seja bom na katana, não era pra ele peitar alguém tão rápido e forte quanto um predador, como aquele predador. Já nesse filme agora, até o irmão da protagonista, o Tabi, que era o mais habilidoso da tribo lá, o mais badass de toda a tribo, não deu conta do predador. E ele demonstrou ser muito casca grossa. Deu trabalho, mas não conseguiu. E é justamente por isso que eu tô discordando de quem tá dizendo que o filme tentou dar uma lacrada. Que assim, tem um pessoal dizendo por aí que é como se a Naro fosse uma femme fatale ex-máquina. Uma mulher super poderosa, imponente, super forçada. Mas no filme a gente não vê nada disso. Apesar dela ser muito habilidosa, todas as cenas dela do começo pro meio do filme são bem humanas. Isso eu tô errado. Ela falha em algumas caçadas, tem muita dificuldade. Tem alguns imprevistos acontecem e tal, né? Coisa que pode acontecer de verdade na natureza com qualquer um e ser fatal. E isso o filme mostrou pra gente. Tava acontecendo esses imprevistos com ela, ou seja, tava humanizando essa garota. As cenas dos coelhos, por exemplo, galera, ela tem dificuldade pra caçar um coelho. Ela não é a melhor caçadora do planeta na hora da ação, mas ela é ótima preparando armadilhas. E foi assim que ela ganhou no final, presta atenção. Armadilhas, isso, ela é top.
Eu vou chegar lá, ainda vou falar dessa luta contra o Predador no vídeo. Mas o que eu quero dizer antes disso é que a Naru tava bem humanizada, ok? Aquela cena que ela fica presa lá na lama, por exemplo, e tem que jogar o machado umas 4 vezes pra tentar sair de lá, é uma coisa que totalmente aconteceria na vida real. Então foi o que eu falei, do início pro meio do filme, é tudo bem pé no chão. Já do meio pro final vira um filme de ação. A coreografia fica mais frenética e tal, ela luta contra vários caras ao mesmo tempo. O irmão dela esquiva de lance do Predador em cima do cavalo. Vira uma parada mais Hollywood, mais blockbuster. Deu pra ver que o filme, tem uma mudança de tom do nada. O início era mais selva, caçada, suspense, e depois vira ação pura. E pra mim isso funciona bastante, eu curti isso no filme. Curti essa dinâmica, sabe? São 2 tons diferentes do Predador que a gente curte. O suspense e a ação. Isso, maneiro, porque a gente vai torcendo pra que chegue o encontro, né? Dos Comanches com o Predador. E a gente sabe que isso vai acontecer, então a gente fica naquela tensão. Olha, o que eu acho que muita gente viu como lacração, foi porque esse filme foi mais uma daquelas histórias sobre a garota que quer ir pra ação, mas ação é mais coisa de homem. Daí desprezam ela, fazem pouco caso dela por ser mulher. Assim, realmente, esse é um clichê que a gente já viu em Mulan e em trocentos outros filmes. A gente já viu esse clichê. Então acaba deixando o filme um pouquinho previsível. Perde um pouco a naturalidade da coisa, por quê? Porque você vai percebendo todos esses clichês quando rolam essas cenas. Ó, eu não sei pra vocês, mas pra mim, se a ação tá boa, se o filme tá com clímax bom, eu não ligo pra clichê. Eu não ligo. Eu, nem percebo. Se a história tá boa, a ação tá boa, pô, eu vou seguindo. O filme é muito bem feito, sabe como construir a tensão, como eu falei. Eu até entendo quem sentiu que o filme tava com algum tipo de viés por causa dessa trama da Naru com os homens da tribo. Mas pensa comigo, eu acho que se o filme tivesse uma protagonista feminina que não abordasse esse fato dela ser uma mulher que quer ser caçadora, se não abordasse o lance dela sofrer um bullying ali dos caras que estão com ela, por ela ser uma mulher querendo fazer, entre aspas, coisa de homem, o pessoal que já não gostou acharia muito mais forçado, justamente por não ser uma função padrão de uma mulher numa tribo indígena. E o filme ignorar isso. Concorda comigo nessa? Se o filme não desse esse contexto, a galera ia achar muito mais forçado uma mulher lá no meio dos caçadores como se fosse normal, o que não era naquela época numa tribo indígena. A galera que tá reclamando agora estaria reclamando muito mais. Agora eu quero entrar na questão dela derrotar o Predador. Mas antes, só respondendo a galera que fala assim, o Peter tá pagando pedágio, né, pra lacração e tal. Galera, preste atenção, eu tô falando isso com vocês com total transparência. Cara, não existe isso aqui. Comigo não existe essa parada. O Enerd, eu e minha equipe, desde o início, não tem influências de fora. Nunca foi minha intenção panfletar nada aqui dentro, tem nenhum viés aqui dentro. Nunca foi minha intenção trazer isso pra vocês. Minha intenção nesse canal, e sempre vai ser analisar filme, se é bom ou se é ruim. Eu não vou ficar entrando em questão política, em questão de politicamente correto ou não. De vez em quando, lógico, de vez em quando sai, normalmente, né? Sai sem querer. Mas não é minha intenção ter um viés aqui dentro, transparecer pra vocês, mesmo porque até eu sou assim fora das câmeras. Quando eu tô conversando com as pessoas, eu não fico dizendo, isso foi lacração, isso não foi, isso é coisa de nerdola, isso é coisa de lacrola. Não existe isso aqui, galera. Tanto é que, vocês sabem, eu tenho, por exemplo, um curso de YouTube, não vou fazer jabá não, fica tranquilo. Eu justamente falo para as pessoas que são meus alunos, que quer ter um canal no YouTube, não traz política pra dentro do teu conteúdo, a não ser que ele seja de política, sabe? Não fica dividindo a galera. Isso vai dar ruim. Principalmente se for conteúdo pop, conteúdo de cinema, de entretenimento. Se começar a entrar nessa questão de viés, você vai trazer público que tá interessado nisso. Que eu sei que tem aqui dentro também. Lógico que eu sei. Só que você vai perceber que se você começar a falar isso, as pessoas não estão mais interessadas se Batman ganha Goku, se Goku ganha Superman. Não querem, eles querem saber, porra, tem inclusão, não tem inclusão? O que tá acontecendo? Qual a tua opinião? Eles só querem saber isso. E não é minha intenção ficar falando sobre isso, ok? Pagar pedágio. Porra, comigo não tem essa parada de pagar pedágio. Não tem. E vocês podem perceber que os canais que fazem isso, tanto pra esquerda quanto pra direita, todos os canais que fazem isso vão acumulando uma galera, vão filtrando a galera, a audiência que só quer saber disso. Vão sempre estar ali comentando sobre isso. É bolha. Difícil crescer dessa forma. Então minha intenção nunca foi essa, nunca. Então agora sim, dito isso, vamos falar sobre ela derrotar o Predador. A explicação tá tudo no filme. Quem viu qualquer filme do Predador sabe que ele não enxerga o espectro luminoso igual a gente. Ele identifica o mundo pelas assinaturas de calor, pela temperatura de cada corpo. Por isso a Naru usar a erva lá para diminuir a temperatura corporal foi uma boa sacada. O filme fecha todas as pontas. Explica até que ela sabia disso por causa da mãe dela, que ensinava essas coisas de coleta e plantas medicinais para ela. Ela tinha justamente a bagagem necessária para isso. E essa é uma estratégia que sempre dá certo contra o Predador. O Arnold Schwarzenegger, ele se cobriu de lama para esconder isso, né? Ele esfriou o corpo com lama. O Batman criou uma armadura
que camufla a assinatura de calor dele também. Ou seja, foi sempre... Os predadores perderam, basicamente, com essa estratégia. E o Batman teve esse preparo depois de saber que o predador não conseguiu perceber o Senhor Frio, né? Justamente por quê? Porque o corpo do Senhor Frio é frio. A Nara usou essa mesma estratégia e montou uma armadilha com uma isca, que é a especialidade dela. E dessa forma ela conseguiu uma vantagem gigante na luta. Ela conseguiu acertar um tiro na cabeça do predador desprevenido. E depois ainda acertar várias machadadas no peito dele. E galera, mesmo tão ferido desse jeito, ele ainda tava vencendo ela. E aí entra todo o resto do preparo dela, usando armadilhas, usando o cenário, o ambiente, até a própria tecnologia do predador. Tava tudo favorecendo ela. Peter, mas ela é muito mais magrinha que o Arnold. Presta atenção nessas palavras que você tá falando. Quando que músculo foi suficiente pra derrotar? Ou foi eficiente pra derrotar um predador? Me diz, alguma vez você viu algum humano lutando contra o predador? Você não vai conseguir porque não existe. Nenhum. Porra, o cara destrói um urso com um soco. O Arnold não fez um arranhão no predador, nenhum. Batman não conseguiu nem nada com o predador. Então não tem essa de, ela tinha que ter músculo pra derrotar o predador. Não. Não se derrota predador com músculo. Se derrota predador com estratégia, com armadilha. A Nara fez basicamente a mesma coisa. Ela só usou estratégia e deu sorte de boa parte do filme o predador não ter visto ela como ameaça. Graças justamente a isso que ela conseguiu acompanhar o predador em várias lutas e perceber todos os pontos fortes e fracos dele. Entender como a tecnologia dele funcionava e tudo mais. Ou seja, justamente por ele não ver ela como uma ameaça, talvez mesmo pelo porte dela, por não ter nenhuma arma segurando com ela, ela não estava representando ameaça para ele. Isso favoreceu muito ela. Então as pessoas não vão percebendo isso. Que a história foi construindo-se um background para que ela pudesse vencer ele no final. Peter, mas foi ajuda do roteiro? Lógico que foi ajuda do roteiro. Se não fosse ajuda do roteiro, ele não teria que pular em cima dele e começar a dar soco na cara dele pra arrebentar ele. Aí o predador, não, tá me machucando. Isso não existe, cara. Resumindo, não é um filme perfeito por vários outros motivos, mas definitivamente a Nara ter vencido o predador não é um problema. Tá muito bem explicado no filme todo o preparo dela. E vamos combinar, é um filme divertido. Agora, se você tá bravo que o predador morreu, só te digo uma coisa. Reassiste os outros filmes. Lê uns gibis do predador. Você vai ver várias vezes que o predador perdeu muito mais fácil. Mas tipo, muito mais fácil. Esse filme teve um dos predadores mais casca-grossa de todos. E até eles de terem predadores diferentes em nível faz sentido. Porque os predadores são uma raça que vem pra caçar e colecionar troféus na Terra. Então, cada filme tem um predador diferente. E cada predador tem um nível físico diferente. Uma maestria, uma habilidade diferente como caçador. Basicamente, o predador vem pra Terra e não vai querer usar um equipamento muito acima dos humanos para poder se igualar. Por exemplo, contra o Arnold e o time dele, ele usou equipamentos de explosivos. Contra os índios, não. Mas mesmo 260 anos pra trás, que é onde se passa o filme dos índios, ele usa uma tecnologia muito parecida, mas não tão armamentista como a que ele estava com o Arnold. Então isso favoreceu também os índios. Por quê? Porque em estratégia, tanto os índios quanto o time do Arnold estavam equiparados. Os dois venceram os predadores com estratégias, concorda? Estratégias diferentes. Talvez até a Nara conhecesse muito mais o ambiente. Talvez não, ela conhecia mais o ambiente. Só que o predador não. O predador da Nara estava com menos tecnologia do que aquele do Arnold. Mesmo assim, ela tinha talvez mais estratégia do que o próprio Arnold. E você tem que entender o seguinte, os predadores, eles não vêm pra Terra pra caçar na estratégia, eles não preparam armadilha. Eles são caçados na armadilha. Eles só perdem com armadilhas, com estratégia. Mas eles caçam na pura skill, na pura habilidade deles. Eles vêm pra isso, por diversão. Eles querem caçar por diversão. É assim historicamente. Então, eles são pegos pela estratégia, eles não querem usar isso. Se eles usassem armadilhas, qual é a graça que teria? Qual a graça que teria um ser desse, com a tecnologia desse, preparar uma cacetada de armadilha, ou então tacar bomba em tudo quanto é lugar? Não tem nenhuma diversão pra ele. O predador basicamente mira e atira, é o que ele faz. Então, no final das contas, Nara peitou um dos predadores, assim, melhor representados e precisou de muita estratégia pra vencer ele, com certeza. E o filme foi muito detalhista, né? Cada mínimo detalhe que ela usou na luta tinha sido explicado antes. A arma, a lama, mira teleguiada do predador, a flor, né, a função do capacete, tudo já tinha sido explicado. Tava tudo sendo montado, tudo sendo amarrado. Mesmo assim, tem muita gente que não quer enxergar isso, quer só enxergar ela e o físico dela. E lembrando que mesmo com tudo isso, e tendo tomado um tiro na nuca e um monte de machadada surpresa lá no peito, esse predador ainda quase matou a Nara. Óbvio que teve uma outra forçada de barra, lógico. Tipo ela arrancar o dente do predador. Isso foi forçação de barra? Sim. Não tem como não falar isso. Ou o predador, por exemplo, não ter visto ela atrás da árvore. Também foi forçação. Mas é coisa normal de filme. O roteiro favorece o destino do protagonista.
Se você caçar, você vai ver também que tem forçação pro Arnold. Caça aí, se vira. Eu não lembro agora, mas deve ter tido. Mas enfim, isso tem em praticamente qualquer filme. E é bem mais escrachado em outros filmes do Predador, ok? Bem mais do que nesse. Só lembrando aqui, ó, o Danny Glover fez o Predador correr dele. Você consegue imaginar um Predador correndo de um humano? Pois é, só compara. Resumindo, galera, eu acho que a cultura pop tá ficando polarizada pra caraca. Tá entrando política, tá entrando muita coisa aqui. Não tem nem o que falar, vai continuar entrando. Mas cabe a gente tentar fazer o possível pra minimizar isso, pra analisar um filme. Pelo menos, se gostou do filme, beleza, gostou, diz que gostou. Ah, não, tá incluindo isso, tá tirando isso, pô, tá falando isso. Pô, cara, se isso atrapalhar a tua experiência, beleza. A ponto de você falar, o filme é ruim, tá bom. A única coisa que eu quero continuar é poder trazer pra vocês uma opinião sincera, como eu sempre vou fazer aqui com vocês. Independente se vocês vão achar que é lacração, que é coisa de nerdola, eu nem sei, mas tô até perdido nisso. Só quero dizer se o filme é bom ou o filme é ruim, só isso. E lembrando, é sempre uma opinião. Não é eu que estou chegando, esse filme é bom, aceita que é bom e acabou. Não, é uma opinião. Se você estivesse comigo sentado agora aqui, almoçando comigo num churrasco, eu ia falar, o filme é bom, você fala, não, o filme é ruim. É isso que a gente tem que falar, é isso que a gente tem que discutir, entende? Diz nos comentários aqui se você acha que alguns pontos que eu trouxe aqui, de repente você não estava vendo, ou não, eu também não enxerguei alguns pontos. Coloca nos comentários, vai ser bacana a gente discutir isso. Obrigado por esse vídeo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sempre bom poder trazer uns vídeos novos pra vocês, dando algumas opiniões, trazendo o outro lado, talvez vocês não conhecessem. Eu gosto demais disso, eu gosto demais de estar com vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho, espero você no próximo vídeo. Obrigado, galera. Fui!